Bem-vindos e bem-vindas. Pergunto: o que é paz para você? O que é esperança para você? É possível a gente falar de paz e esperança enquanto a nossa juventude continua sendo exterminada? E ainda mais pela polícia? Hoje, no Conversas de Paz e Esperança, nós vamos conhecer a história do Davi, um jovem de 16 anos com muitos sonhos e que agora não podem ser mais realizados. Eu trago aqui para o programa Conversas de Paz e Esperança desta noite o casal Marcelo e Sueide, pais de Davi. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindos, Sueide e Marcelo, à nossa Conversas de Paz e Esperança. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. De fato, que possa ser uma conversa de paz, de esperança. E sempre, quando se fala de esperança, falamos do verbo esperançar, de lutar e de conseguir algo em favor da vida. Muito bem, eu confesso que hoje é um programa que eu começo repleto de emoção. Para mim é muito difícil. Na véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos, a gente está conversando sobre o extermínio da juventude e está compartilhando nesta noite aqui o luto de vocês, Sueide e Marcelo, os pais do Davi. Para mim é muito dolorido começar o programa desse jeito. Mas é preciso denunciar, é preciso fazer a profecia, é preciso compartilhar essa dor para que mais pessoas se sensibilizem e a gente possa lutar por justiça por Davi. Nós vamos ainda conhecer a história do Davi nesse programa. Sueide, Marcelo, quem são vocês? Conta a história de vocês. Quem é esse casal maravilhoso aí que a gente pôde conhecer agora? Eu, como cavalheiro, vou dar a palavra, então, para a Sueide. Meu nome é Sueide, sou casada com o Marcelo há 22 anos. Opa. Nós temos uma caminhada de igreja, nós nos conhecemos na nossa comunidade, casamos na nossa comunidade no dia 7 de setembro de 2002. E depois que eu tive meus filhos, Maí, Davi e Maísa, eu ingressei na faculdade de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. E também, na nossa caminhada de igreja, a gente, um ano depois de casados, a gente se consagrou como salesianos cooperadores de Dom Bosco. Então, a gente vem numa caminhada, né? Eu fui vocacionada ainda na adolescência, né, pelas servas da Anunciação, e na minha trajetória conheci o Marcelo, com quem me engracei, namorei, noivei e casei. Que bom. Não vou dizer que ela me roubou do seminário, porque também eu estava lá no seminário, né? Olha só! A gente tem muita coisa em comum. Eu também passei para o seminário, ordenei presbítero, e hoje estou aqui casado com a Éter. Maravilhoso. Legal, né? É tempo gostoso, não me arrependo. Eu passei 7 anos da minha vida com os salesianos, mas eu sou o 8º filho da senhora Ana Magalhães, viúva, com 33 anos e 8 filhos para criar, e eu sou o último, né? Então, como a Sueide falou, nós temos também uma caminhada de igreja, de SEBs, de luta, e nos conhecemos como catequistas, ainda na comunidade Divino Espírito Santo, depois Proparóquia, que ajudamos a construir e fundar, e depois Paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? E depois vem a faculdade, casamento, os filhos, constituímos o nosso casamento no amor, graças a Deus. Eu sempre digo para a Sueide, se tivesse de casar, casaria de novo com a mesma pessoa. E Deus nos deu de presente maravilhosos 3 filhos, que a gente não consegue falar do Davi no passado, a gente fala do Davi sempre no presente, porque o Davi vive, e é assim que a gente se entende. Então, nós temos a Maí, né, que já faz faculdade na Federal, nós temos o Davi, e nós temos a Maísa,
e está no 9º ano do ensino fundamental. Atualmente, eu estou na área da educação aqui na Ananindeua também, né? E gosto muito do que faço, aprendi muito com os salesianos. Estive com os salesianos na parte de direção e gestão de escola, mesmo depois de sair do seminário. Fiquei como diretor de escola durante 10 anos, depois como coordenador, e agora estou como coordenador em obra social. E assim um pouco a nossa vida, sem deixar a caminhada de igreja à parte, mas somos de uma igreja, de um evangelho que denuncia e que também traz a evangelização. Maravilha saber dessa história, desse testemunho de vida, e eu confesso que eu estou impressionado com a força, só pode ser a Ruá Divina que move vocês para, num luto tão recente, vocês terem essa coragem, essa vibração, passar tanta esperança e não desistir de lutar por justiça. Isso, para mim, me impressiona positivamente, e o testemunho de vocês só engrandece as pessoas que conhecem vocês, que convivem com vocês, e certamente a todas as pessoas que vão acompanhar essa conversa desta noite no nosso canal Conversas de Paz e Esperança, e também na TV Causas da Vida. Suede e Marcelo, contem para nós sobre o Davi. Quem foi o Davi? Fala um pouco da história dele e conte para nós também como foi a situação em que ele teve sua vida ceifada. Eu vou ficar com a parte de quem era o Davi por ser mãe, por ter gerado, né? Foi um filho que a gente quis muito, não que nós não quiséssemos as outras duas, né? Mas a gente, como a Maia era a primeira, era só, a gente meio que planejou para que o Davi viesse, né? E o Davi, então, veio, né? Um menino que trouxe muita alegria, fez a gente falar muito, andou com 8 meses, era muito carismático, fazia amizade muito fácil, né? Ele trouxe isso com ele, era um menino também muito desprendido dos bens materiais. Isso, hoje eu estava lembrando de coisas, e isso veio muito, assim, na minha lembrança, que ele não era apegado, mas ele tinha um cuidado com presentes especiais, como uma bola que ele ganhou, que quando ele perdeu, ele ficou muito triste, um carrinho do Hot Wheels que ele perdeu, que ele ganhou do padrinho. Então, ele tinha, assim, um zelo por certas coisas que tinha um simbolismo para ele. E ele estudou, ele teve uma infância, eu sempre falo que ele teve uma infância muito maravilhosa, muito linda, muito pura. Ele sempre gostou de brincar, e a Casa Salesiana, que foi a escola para onde ele foi, que foi o Carmo Belém, ele se realizou ali como criança. Ele brincava muito na quadra, ele fez amizade com toda a escola, da idade, da série dele, que era do fundamental até o ensino médio, todos conheciam, chamavam ele de Marcelinho, por conta do pai. E era um menino assim que todos viam como assim uma criança que adorava brincar, que adorava bola. E a vida dele pelo esporte foi tão assim significativa, assim marcante, que ele saiu do pro jiu-jitsu, depois a academia, ganhou muitas medalhas, né? A gente ficou muito orgulhoso, assim, dele, por ele ter ido buscar por conta própria, não foi uma coisa imposta, nem por mim, nem pelo Marcelo, era a vontade dele, né? E era muito, assim, muito inteligente, e ele tinha a matéria que ele mais tinha afinidade e tinha, assim, boas notas, era matemática. Ele seria um engenheiro. Inclusive, ele partiu no dia do engenheiro. Fez crisma, fez primeira Eucaristia, e o entusiasmo pela vida era muito intenso. Ele viveu aquele último ano muito intensamente. Isso a gente depois foi refletir. Ele participou de muitos momentos da família que eu e o Marcelo não podemos ir, mas ele estava lá. Ele foi, ele marcou presença, ele se comprometia com aquele momento e se doava. Isso foi muito bonito do Davi. Era um jovem que não guardava rancor. O pai sempre estava ali no diálogo, sempre orientando para o lado da vida, o que era ruim, né? As amizades, que a gente se preocupava muito. Ele nunca respondeu para o Marcelo nem para mim. Era um menino que,
quando a gente chamava atenção, ele chorava que às vezes dava até pena de ter chamado a atenção. E não guardava rancor. Brincava muito com as irmãs, ele tinha um momento da noite com elas no quarto, de brincadeira, de irmãos. E a cozinha, que ela é meio que casada com a sala, era um momento da gente viver junto, guarda-louça, lavar-louça e conversar, né, do nosso dia a dia. Então, o Davi era um jovem, foi uma criança feliz e foi um jovem que levou entusiasmo, eu acredito que para muitos outros jovens, né, porque no vídeo que tem da escola a gente percebe isso, a quantidade de jovens que homenagearam, né, no dia que eu fui entregar os livros. Muito bem. Só complementando um pouco daquilo que é o Davi. Davi viveu 16 anos de forma muito intensa, Daniel. Muito intensa. E como nós conhecemos ainda quando éramos noivos, as irmãzinhas de Charles de Foucault, e o nome da Maí, que é Maí em francês, a gente fez homenagem a uma irmã que a gente foi visitar, que tinha contraído fogo selvagem, pelo fato de ser expulsa do Xingu, através das denúncias, e ela era antropóloga, e ela criou a parte escrita da linguística desse povo, dos Tapirapés. Então, nós fomos, a convite de outras irmãs daqui do distrito, das irmãzinhas, a gente foi visitá-la. E ela disse, se o namoro de vocês prosperar e vocês tiverem um nome para uma filha, coloque o meu nome. Nós fizemos essa homenagem e nós aprendemos muito com as irmãzinhas esse desprendimento pelas coisas e ser muito aguerrido pelo evangelho. E o Davi era um pouco disso, né? Absorveu um pouco disso daí. Então, esse é o Davi. Me permite fazer um pequeno à parte nesse comentário, mas outra surpresa muito boa, que aqui em casa, amanhã vocês vão estar aqui, nós cultivamos a espiritualidade do irmão Charles de Foucault. Atualmente eu sou coordenador nacional, junto com a Márcia, da Fraternidade Secular Charles de Foucault. Oh, que alegria. E assim, nossa, incrível, que sintonia, né? Acho que a espiritualidade do irmão Carlos é algo que nos contagia, porque a gente entende que, mesmo diante do fracasso, existe ali a esperança da ressurreição de Cristo, que nos ilumina e nos fortalece. Mas, Marcelo, continue e fale do Davi para nós. Pois é, então esse era o Davi, é o Davi. Ele não conseguia tomar a bênção de um tio sem beijar a mão e dar um abraço. Isso era uma característica do Davi. Quantas vezes, não importava se ele cruzasse por um tio, uma madrinha, um parente, ele tinha que tomar a bênção e dar um abraço. Essa fraternidade típica da espiritualidade de Charles de Foucault, né? Esse desprendimento, muito bonito. E o acolhimento. O acolhimento para o Davi era uma festa. Sempre foi uma festa o acolhimento. E a gente para refletir e passa um filme de quanto o Davi foi bom e foi útil para a sociedade nesse curto intervalo de tempo, e nós temos muito que agradecer a Deus por isso. Mas a segunda pergunta, você se dirige o que aconteceu com o Davi. Era uma tarde do dia 25 de outubro de 2023, a qual nós temos um ano e um mês e alguns dias de sua Páscoa. O Davi sofreu uma abordagem policial de uma viatura que não fazia parte da circunscrição do bairro, era do bairro do Júlia Cefé, estava aqui pelo distrito à busca de um oficial, porque eles gozam dessa regalia, né? Sempre que precisa entrar em serviço, os comandados vai buscar aí o seu chefe. Então, essa guarnição estava a caminho daqui do distrito, saiu do Júlia Cefé, e em uma abordagem na Avenida Independência com a Quinta Carmita, o Davi levou 4 tiros. Nessa viatura do 30º Batalhão havia um aspirante oficial, um sargento, um cabo e um soldado. E o Davi estava na garupa de um mototaxista. Então, levou o primeiro tiro pelas costas, que transfixou de lado. Depois, mais outro tiro. Arrancaram o Davi da moto, como nós temos os vídeos nos autos do processo. E desferiram mais 2 tiros. E o último tiro de bala de ogiva, daquela que não atravessa o corpo, mas que estoura, né? E essa guarnição, sabendo eles, com todo o treinamento que tem, onde é área letal e não letal, e a nossa pergunta, 4 tiros é para abordar ou para matar?
de fato, nosso filho foi executado com 16 anos, sem ter passagem pela polícia. Aquilo que eu mais temia aconteceu, que era uma abordagem policial. E eu sempre dizia, meu filho, você vai para a escola, você vai para o jiu-jitsu, você vai para a academia, tenha cuidado. A gente sempre tem medo das abordagens policiais, a gente sabe que não são das mais éticas possíveis, das quais eles estudam para pôr em prática, porque são as pessoas nas quais a gente procura proteção, mas são as que nos matam, né? E aqui eu não me refiro a todos os policiais, eu me refiro a alguns que ainda insistem em sujar a farda da polícia militar. Aqui eu não faço parte de um grupo que generaliza, porque a gente sabe também que no meio deles temos bons policiais. Mediante isso, nós fomos tomados de surpresa quando eu voltava do emprego e nós encontramos pelo caminho, no semáforo da Independência, com a Avenida Zacarias de Assunção, por uma ambulância. E nós não sabíamos que ali estava o nosso filho. Quando chegamos aqui, foi que a gente começou a receber umas ligações. A minha esposa se dirigiu até o local de trabalho, a gente foi ligando os fatos. Até então, nós ficamos com a primeira ideia de que o Davi era suspeito de ter cometido um assalto. Nós conseguimos juntar 46 imagens de câmeras e nenhuma das câmeras o Davi portava as armas que os policiais implantaram. Tanto é que, no final do processo do inquérito policial, a Corregedoria concluiu o inquérito omissão de socorro, implantação de armas e fraude processual. Isso foi o inquérito da polícia, né? E para nós, daí em diante, durante 2 dias, nós ficamos com aquela ideia. Como era que o Davi poderia ter cometido um assalto no próprio local, onde ali era o patrão, o pai do patrão dele. E lá ele já tinha ido algumas vezes, já tinha ido tirar serviço também. Pela formação que a gente dá para o nosso filho, Daniel, aqui eu abro um parênteses, por semana nós temos aula de formação humana, cristã e matemática financeira. A gente sempre conversa muito com os nossos filhos sobre isso. E o Davi tinha um pouco dessa formação conosco, a gente para com os nossos filhos para falar desses 3 assuntos durante a semana. Então, daí a gente começou a montar o quebra-cabeça, a gente começou a investigar, começou a unir forças com movimentos, com STDH, com o Instituto Marcinho, porque, não sei se vocês sabem, mas em 2014 nós tivemos em 2 dias, em novembro, entre 4 e 5, 64 jovens assassinados aqui no Pará, em 2 noites. 64 jovens, né? Só esse ano nós já temos aqui um total de 164 pessoas assassinadas pela polícia no estado do Pará, enquanto que São Paulo tem 644. Em proporção, em uma metrópole, nós estamos bem à frente, né? E sem falar que é a capital da COP30. Isso nos amedronta. Isso nos amedronta. E daí nós temos somado forças. Eu tenho acompanhado muito a Suede é mais aguerrida, porque o meu trabalho exige um pouco mais de tempo, e a Suede tem lutado muito, tem gritado muito por justiça, até mais que eu, nas redes sociais, nas ONGs, todos esses movimentos de igreja que você é oriundo, e nós também, nós conseguimos forças para denunciar. Porque o maior medo hoje é que você pode ser a próxima vítima. Mas nós temos aí como exemplo Dom Oscar Romero, que sempre falava, se ficasse de pé, lutaria de novo pelo seu povo. E nós não paramos até hoje. Nós não paramos. Antes, com o ministro dos Direitos Humanos, Silva Almeida, nós tivemos um contato. Agora há pouco com a Macaé, que está aqui em Belém no fórum. Hoje estava no Marajó. Nós estivemos com a Ouvidoria Nacional, tentando ver alguma coisa, um canal onde não pode parar apenas numa ligação para o 190, um boletim de ocorrência. A gente não pode ficar nisso, quando no muito é feito, porque a represália às vezes é muito grande. Como o caso do Davi ganhou notoriedade, nós aproveitamos para ajudar também a criar forças com outras mães que procuram a Suede para gritar por justiça, para que a impunidade não possa prevalecer, porque esses crimes continuam acontecendo, porque a confiança na impunidade é bem maior do que qualquer adrenalina e um despreparo de um policial que não mede esforços para eliminar uma vida. Marcelo, é muito dolorido escutar essa história toda. Esses dias eu assisti com a Ethel um filme no cinema chamado Eu Ainda Estou Aqui. Um filme que está concorrendo a Oscar. Um filme que retrata algumas das páginas difíceis que o Brasil vivenciou, foi o período da ditadura militar. E ela
teve o seu marido, a personagem, teve o seu marido executado, o corpo simplesmente desapareceu, anos e anos de luta. Ela teve a mesma postura que vocês estão tendo hoje, de lutar pela justiça, não desistiu nunca. O corpo que o Rubens Paiva, que foi executado pelo Exército Brasileiro em 1970, só teve o reconhecimento do Estado em 1996, salvo me engano, quando ele recebeu o atestado de óbito. E depois, em 2014, né, com a Comissão da Verdade, é que mais fatos foram esclarecidos. Vejam quanto tempo levou para que o Estado brasileiro reconhecesse o que tinha feito com Rubens Paiva e com tantos outros que foram mortos e desaparecidos no período da ditadura militar. Mas tem uma cena que me impressiona e que me chama muito a atenção, que foi na hora que os jornalistas, quando a personagem recebe o atestado de óbito, e aí a imprensa toda vem, pergunta assim, isso não é coisa do passado? Para que ficar remexendo nisso? Será que ainda precisa ficar lembrando algo que já passou esse tempo da história triste do Brasil? Precisa ficar lembrando? Ela disse assim, precisa sim. Precisa lembrar, as famílias precisam ser indenizadas e as pessoas e aqueles que cometeram o crime precisam ser julgados e condenados, para que essa história nunca mais se repita. Infelizmente, o Brasil anistiou essas pessoas. E, de certo modo, deu uma carta de reconhecimento para que a gente ainda conviva com resquícios de um Estado autoritário, de um estado de exceção e de uma polícia que se sente no direito de executar jovens na periferia. É duro. E eu queria escutar de vocês, Suede e Marcelo. Vocês estão chegando aqui amanhã em Brasília. O que vocês vêm reivindicar aqui em Brasília para o Davi? É justiça, né? Mas, acima de tudo, a minha luta, ela é uma luta muito grande. Eu falo assim, particularmente de mim, como mãe, porque é uma dor que a gente vive sempre. Ela não para de doer. A gente, outro dia, a Cássia Guimarães disse que ela não é feliz 100%. A gente nunca mais é feliz 100% quando perde alguém que a gente ama. E o Marcelo já fez a fala dele, já escreveu. E hoje eu estive com a psicóloga e eu falei do que eu sinto, né? E o maior problema para mim escrever a minha fala é que não existe palavras para mim classificar o que fizeram com meu filho e o que fizeram com a gente, porque eles matam o Davi todos os dias e matam também a mim todos os dias. E sobreviver a tudo isso é um custo muito grande, não só monetário, como psicológico, espiritual. Talvez a luta maior de uma mãe e de um pai, quando busca por justiça, não é só que a justiça aconteça, mas é fazer com que essas pessoas que fazem isso, elas de fato entendam que foi a vida de alguém muito amada que eles tiraram. Foi a vida de alguém que tinha um pai e uma mãe, que tinham irmãs, que tinha uma vida, que tinha sonhos, uma família, avós, amigos. E dizer isso para os deputados, para mim, é muito difícil. E hoje eu estava brigando com a minha mente para procurar, assim, alguma coisa que eu pudesse dizer para eles, mas que não ficasse, é mais uma mãe, é mais um caso, né? É mais um. Mas fazer com que o Estado entenda que nós somos pessoas que também temos o direito constituído por lei de viver. E por mais que o meu filho tivesse cometido qualquer delito, no Brasil não há pena de morte. Meu filho foi julgado, foi condenado, foi sentenciado à morte
por algo que os policiais nem tinham certeza se ele cometeu. E para mim, como mãe, eu acredito que para o Marcelo também, para as minhas filhas, é muito doído saber que o Davi foi violentado de todas as formas, tão perto da família, sem a gente saber. Meu filho passou por mim na ambulância e eu não sabia, para poder acompanhá-lo. Isso é muito doído. Então, além de buscar a justiça em Brasília, de denunciar, de ter a nossa fala garantida, a gente também vai ter a missão de fazer um pedido aos deputados, que formule uma lei para que o Estado se responsabilize por esses crimes cometidos por agentes da segurança pública. É uma missão que foi nos dada, não só por mim, mas por tantas outras mães de todo o país que sofreram essa violência. E algumas, infelizmente, pelo impacto da violência, muitas nem estão vivas, infelizmente faleceram, morreram, doentes, porque isso adoece a gente tem que se tratar. Eu sou laudada, eu faço acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, né? E eu tive a minha vida, assim, também interrompida, de certa forma, né? Tenho um esposo que, hoje eu conversando com a minha psicóloga, eu disse, é um homem que tem as suas virtudes, porque teve mães que hoje encaminham só. E a Suzana outro dia me falou, é muito difícil ter um pai que luta com a mãe pela justiça. É muito difícil. É muito difícil a gente ver um pai do lado da esposa lutando por justiça. E o Marcelo, ele vem me segurando e vem me ajudando, me apoiando naquilo que é necessário para que a justiça aconteça. Porque quando eu li o que tinha feito, que eu gritei por justiça, na mesma hora ele se vestiu, chamou o advogado e foi para a corregedoria. É o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso filho agora. É o mínimo. É lutar e querer a justiça. Acho que dá para perceber que uma dor de uma mãe é bem maior. Não que o pai ame mais, mas tem que ter alguém que pode segurar e dar o ombro um ao outro. Quando nós casamos, através quem nos recebeu nesse sacramento foi o padre Chicão, um salesiano, e na homilia do sacramento ele dizia, quando um fraquejar, o outro tem que estar ali para sustentar. Então a gente tem feito um pouco isso, mas nossa vida mudou muito, viu, Daniel? Mudou muito. Você perder um filho da forma como nós perdemos, é muito difícil entender. E às vezes eu me pego a perguntar, porque todos esses policiais têm família, um deles tem 3 filhos. Será que eles não amam os filhos deles também? Eles dão o direito de sair matando em nome da lei, em nome do Estado, e tendo a proteção do mesmo, para simplesmente ficarem afastados de suas funções, recebendo sem trabalhar no administrativo? Para nós é muito doído. O caso foi aberto um conselho de disciplina, na qual foi nomeado um coronel, também um subtenente, depois um outro lá que eu esqueci a patente, e eu fui chamado nesse conselho de disciplina, na qual, na realidade, ali eu fui hostilizado pela advogada do Sindicato dos Policiais, e aqui eu não quero dizer o nome, nem repetir as perguntas que ali foram impostas. Estamos esperando do governo, do comandante-geral da polícia, do estado do Pará, o resultado desse conselho de disciplina. Depois o caso foi oferecido ao Ministério Público, o Ministério Público aceitou a causa, eu fui conversar com a promotora para sentir um pouco nela, e eu dizia, se a gente não confiar na senhora, quem vai nos defender, se condições eu tiver de constituir um assistente de acusação, a senhora vai estar lá sozinha. E quando ela recebeu a denúncia, ela deu uma entrevista. Estranhamente, um mês depois, ela foi transferida. Agora está um outro promotor, eu estive lá novamente com ele. Ele é um promotor de transição, disse que talvez, se o caso e o juiz aceitasse, se for a júri popular, ele não esteja, porque ainda vai ser eleito, através do conselho, um novo promotor. Mas o que a gente tem feito, rezado, orado muito, para que todas as pessoas que possam passar por esse processo, possam prezar pela lisura, pela honestidade, para que tenham o prazer de dizer, eu contribuí nesse processo para dar de direito a punição a quem cometeu esse assassinato. Que não é só do Davi,
é uma causa coletiva. Eles tentaram calar a voz do Davi, mas hoje a voz do Davi ecoa nos 4 cantos do estado do Pará, com várias associações, com organizações, porque é na rua que a gente consegue forças. É gritando o evangelho mesmo, sendo pessoas de fé, de esperança, para conseguir alguma coisa de forma colegiada. E essa nossa ida a Brasília, como assim falava a Suede, nós fomos convidados através de uma rede, de tanto a Suede conversar, também através de uma mãe do Xingu também, que teve seu filho de forma cruel tirada do seu lar, e nós fomos convidados. Então, nós vamos estar a Brasília aí amanhã, inclusive na sua casa, né? A gente agradece desde já. Nada mais para exigir que se crie um projeto de lei para que o Estado possa ser responsabilizado por isso. E que a impunidade, a anistia, não possa ter vez, não possa ser mais forte do que o nosso direito de exigir pelo ar que respiramos, que é gratuito e dado por Deus a todos nós. E como falava a promotora, um policial, quando está só em uma guarnição, quando estão em 2, 3 e 4, eles sabem como abordar. Eles sabem qual a área letal e não letal. Sabem onde atirar para uma abordagem. E nosso filho levar 4 disparos e 5 perfurações, como consta no laudo, eu tive a oportunidade de conversar com a médica quando eu fui atrás do laudo, porque primeiramente levaram o Davi para a UPA, e não é essa praxe que se tem. A UPA não oferece nada de socorro nessa condição que o Davi estava precisando. Era para ter levado ao metropolitano. E eu tive a oportunidade de conversar, e o Davi ainda recebeu um ringue de lactato, porque a primeira formação minha também foi enfermagem. O Davi já recebeu uma bolsa de sangue quando teve um choque anafilático e teve uma parada. E já tinha tido uma parada na UPA, tinha sido reanimado. O que é mais triste é ele sentar, porque eu conversei com um técnico que atendeu na UPA, e dizer assim, chama o meu pai, que meu pai me ajuda. Infelizmente, eu não tive tempo de chegar. O primeiro beijo que eu dei do meu filho foi quente. Eu instrumentei as 3 cesáreas da Suede. Eu conheci os meus filhos no momento do nascimento, e eu consagrava a Nossa Senhora. Foi eu que instrumentei as 3 cirurgias da Suede. Eu estava presente. Então, ninguém tinha esse direito de nos arrancar o nosso filho, Davi, da forma como foi tirado. Então, a nossa ida a Brasília, amanhã, é justamente para isso. Para pedir que o Estado se responsabilize. Porque aqui eu já gritei nos 4 cantos e o governo não nos recebeu. Apenas aquele comunicado oficial. O Estado, a polícia, não vai compactuar com crime, os policiais estão afastados, o caso está em andamento. Ou seja, no esquecimento, como sempre de fato acontece. Mas a nossa luta vai ser grande, mas desistir não. E assim também nós estamos encorajando outras pessoas, outras famílias, para assim lutar e a gente conseguir que o Congresso, esses deputados federais possam nos escutar. Lá vai estar o país todo e nós do Estado, juntamente com outra mãe, nós somos em 3, vamos estar em Brasília tentando ver uma brecha, sensibilizar e fazer com que seja aprovada uma lei onde o Estado possa ser responsabilizado. Suede Marcelo, podem contar aqui com o nosso apoio. Eu e a Ethel estamos aqui para acolhê-los e oferecer tudo o que tiver ao nosso alcance para que essa vinda a Brasília possa ser profícua e vocês possam sair daqui com algum encaminhamento concreto no campo de a gente conseguir essa legislação que possa suavizar um pouco mais a dor, no sentido de saber que estamos no caminho da justiça. A todos que estão acompanhando o nosso programa Conversas de Paz e Esperança, eu peço que vocês fiquem até o final. Eu preparei um slide com fotografias para que vocês conheçam esse jovem cantador, Davi, que está presente no meio de nós. Vocês são de caminhada, de caminhada profética de igreja, sabe que todas as vezes que a gente tem uma arte, que tem alguém que morreu pela fé, a gente sempre, quando cita o nome dele, a gente diz presente. Eu quero falar com vocês aqui. Davi. Presente. Davi. Presente. Davi. Presente. Deixa aqui uma mensagem final para a gente concluir o programa desta noite. Quem sabe vocês
também se dirigirem a outras mães e outros pais que passam pela mesma situação ou passaram e que, de alguma forma, também se unem a essa dor de vocês e gritam por justiça. Quando Jesus veio para evangelizar, ele não veio só, ele formou uma equipe. Ele escolheu cada um de seus discípulos. Assim eu falo para as mães: não lute só. Procure pessoas de caminhada, pessoas instruídas para que possam ajudar, para que elas possam ser pontes para a justiça. Não é fácil, é difícil. Muitas mães me falavam isso e eu não entendi, agora eu entendo, é muito difícil, é muito doloroso, mas a persistência, ela precisa ser diária e ter Deus, porque se nós não tivéssemos uma caminhada de igreja, de pastoral, de espiritualidade, a gente não teria chegado até aqui. Por a gente ter nossas mães lutadoras, que nos educaram, que nos orientaram, e a oportunidade que nós tivemos do conhecimento, de poder estudar, de poder conhecer os nossos direitos, a gente chegou até aqui. E eu acredito muito que a gente vai chegar muito mais longe. E poder ser voz para outras mães, outros pais, que também estão nessa luta. A minha mensagem é nunca desistir. A mensagem que eu deixo, e já agradecimento a esse canal, a esse irmão que Deus colocou em nossa vida, que vai nos acolher aí em Brasília, e todos que nos acompanham. A gente pede também, nós temos um grupo formado aqui no distrito, que temos mais de 200 pessoas, que é Justiça pelo Davi, todos que possam se inscrever no canal, assistir, e isso vai contribuir. Eu gostaria de terminar, Daniel, com uma oração de São Oscar Romero, que diz assim: Pai Mestre Jesus, Jesus de Nazaré, como São Oscar Romero, inspira-nos a sermos suficientemente corajosos para falar em nome daqueles que enfrentam a justiça. Custe o que custar, inspira-nos a estar a serviço da Igreja, especialmente na ajuda aos pobres necessitados. Que a coragem de São Oscar Romero nos inspire a trabalhar com integridade para acabar a inviolência e a impunidade contra os mais pobres. Amém. Comecei o programa perguntando se é possível falar de paz, se é possível falar de esperança, quando a nossa juventude está sendo exterminada. Eu quero concluir esse programa dizendo que não há paz sem justiça e não há esperança sem política. Agradeço, sou Ed Marcelo, de ter aceitado o nosso convite de participar desse programa, dessa noite. Agradeço a todos que ficaram até aqui, neste momento. Peço que continuem para que vocês assistam o slide que a gente preparou. E até o próximo Conversa de Paz e Esperança. Dizem que o sol deixou de brilhar, que as flores mais belas não perfumam mais, que os jovens teriam deixado de amar, de crer na esperança de poder mudar, que as lutas e os sonhos o vento espalhou, e que envelhecerão as forças do amor. Se fosse assim, me digam vocês de quem é o rosto que ainda sorri, de quem é o grito que nos faz tremer, defendendo a vida e o modo de ser, de quem são os passos marcados no chão e o lindo compasso de um só coração.
ternura e beleza não acabarão, pois a juventude que sabe guardar do amor e da vida não vai descuidar. O rosto de Deus é jovem também, e o sonho mais lindo é Ele quem tem. Deus não envelhece, tampouco morreu, continua vivo no povo que é seu. Se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar. Demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.